Olá pessoal, então vamos agora começar o estirão para fechar o nosso módulo de álgebra. São 85 questões, nós já estamos no tópico de aprofundamento. Questões mais delicadas, questões que vão precisar de um pouco mais de atenção. A questão 72 vai ser a questão resolvida nesse momento. Vamos lá? Então, manda ver. Questão 72 diz assim: um camponês vai à feira com certo número de coelhos. Vende logo a metade desses coelhos para uma primeira pessoa, dando-lhe um coelho. Depois, vende a metade do resto, mais um coelho, a uma segunda pessoa. Enfim, vende a metade do resto, mais um coelho e meio, a uma terceira pessoa. Os 3 coelhos que sobraram são dados a 3 crianças. O número de coelhos que o camponês levou à feira é: o item A, maior que 50. O item B, é um número par e múltiplo de 11. É um número ímpar e múltiplo de 11. É divisível por 7. É menor que 30. Vamos descobrir. Bem, deixa eu conversar um pouquinho com vocês. No primeiro momento, você deve pensar assim: eu vou chamar o número de coelhos de x e vou tentar trabalhar mais ou menos como a questão está pedindo. Trabalhando com x, vendeu a metade, então x sobre 2, mais um coelho. Aí quando chega nas pessoas seguinte, o que foi que sobrou? Sobrou a metade menos 1, porque foi o coelho que ela deu para a primeira. Daí eu vou ter a metade, e desse resultado eu vou ter que tirar um coelho, até chegar na terceira pessoa. Então, pessoal, pode confiar no que eu vou dizer agora. Se você for seguir essa linha de raciocínio, de botar a variável x e tentar montar uma equação para visualizar todas as etapas, você vai ter uma equação extremamente complicada, com muito cálculo de MMC, com dor de cabeça para você operar com as frações. Então, vamos pensar no raciocínio contrário. No lugar de imaginar todo o processo, primeira, segunda, terceira pessoa e os 3 coelhos das crianças, vamos imaginar o processo agora voltando, vendo a questão de trás para frente. Se você conseguir enxergar o raciocínio montando a questão de trás para frente, você vai resolver a questão rapidamente, sem precisar trabalhar com variável, sem ter nenhuma dor de cabeça para operar com os números. Agora, eu não estou dizendo que vai ser mais fácil. O que eu estou dizendo é que com certeza vai ser bem mais rápido, ok? Vamos ler? Então vamos lá. Vamos imaginar assim, ó. Pronto. Eu vou imaginar a questão, eu vou montar a questão com vocês em 3 momentos. Deixa eu mostrar. Veja só como é que vai ser. Diz assim. Primeiro momento aqui. Antes do terceiro cliente. Terceira venda, né? Terceiro cliente. Pronto. Antes do terceiro cliente. Legal, agora. Aqui, ó. Antes do terceiro cliente. Segundo momento. Antes do segundo cliente. Deixa eu ir organizando aqui a canetinha. Pronto. Cliente. E, por último, para finalizar, claro, o que você tem antes do primeiro cliente. Na hora que você souber o que aconteceu antes do primeiro, você na realidade sabe com quantos coelhos você chegou na feira. Pronto. Massa, 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 massa. Beleza. Agora, esse é o cenário que nós vamos ter. Antes do terceiro cliente, antes do segundo cliente e antes do primeiro cliente. Beleza. Deixa eu voltar agora no enunciado. Vamos acompanhar cada etapa. Estou colocando agora de vermelho, ó, o que ela fez com relação à primeira venda, a primeira pessoa, que eu chamei lá de primeiro cliente. Ela vendeu o quê?
a metade desses coelhos e deu um coelho a mais. Então, pronto, está aqui, primeira pessoa. Logo em seguida, vende a metade do resto mais um coelho para uma segunda pessoa. Está aqui, ó. E vende a metade do resto mais um coelho e meio a uma terceira pessoa. Fechamos aqui. Pronto. Os 3 coelhos que sobraram são dados a 3 crianças. Bem, vamos conversar. Olha para mim. Vamos conversar um pouquinho. Voltando, hein? Voltando. Imagine agora que o Thiago está indo embora da feira sem nenhum coelho na cesta. Pronto. Foi o que ele fez. Ele passou pela primeira pessoa, passou pelo segundo cliente, passou pelo terceiro cliente e os 3 coelhos que sobraram, ele entregou a 3 crianças. Beleza. Agora, vamos voltar todo o processo. O Thiago, que está com a cesta vazia, volta e recebe os 3 coelhos das crianças. Pessoal, concentra, porque é uma questão extremamente interessante. Então, eu estou voltando. O Thiago agora vai e toma os coelhos das 3 crianças. Então, o Thiago, nesse momento, ele tem 3 coelhos. O que significa que, após a venda da terceira pessoa, o Thiago conseguiu ficar com 3 coelhos de sobra. Certo? Beleza. Agora o Thiago se depara com a terceira pessoa. A terceira pessoa tem alguns coelhos e o Thiago tem 3 coelhos. Pensa agora comigo, essa é a parte mais importante. Me diga, a terceira pessoa tem o quê? Tem a metade dos coelhos mais um coelho e meio. Você concorda? Beleza. Pessoal, quando eu falo de metade, eu sei que parece óbvio, mas é bom lembrar que se eu juntar 2 metades, dá o todo. Se eu tenho uma certa quantia e faço uma divisão de tal forma que você fica com a metade dessa quantia, você tem uma metade e, claro, eu tenho outra metade. Então, se você tiver R$500, eu entendo que o total do dinheiro vai ser R$1.000. Então, será R$1.000 por quê? Porque você tem 500 e eu tenho 500. Beleza? Ok, porque são as 2 metades que eu junto e viro todo. Beleza. Então, são 3 coelhos. Ok, 3 coelhos, já tem. A terceira pessoa tem a metade mais um coelho e meio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um coelho e meio dessa pessoa. Então, a terceira pessoa, olha só, o Thiago tinha 3 coelhos, 3, e vai receber um coelho e meio da terceira pessoa. Certo? Ficando assim, com 4 coelhos e meio. Se a pessoa de número 3, a terceira pessoa, realmente estiver me entregando um coelho e meio, eu agora tenho 4 coelhos e meio. E a outra pessoa, a terceira pessoa, tem o quê? Apenas a metade. Conclusão, essa é que é a grande sacada. Se ela tem a metade, a outra metade está com o Thiago, o que significa dizer que 4 coelhos e meio que o Thiago tem representa a metade dessa operação, da operação com a terceira pessoa. Então é só pegar 3,5 e multiplicar por 2. Ficamos, portanto, com 4 coelhos e meio, ó, 4 coelhos e meio, vezes 2, chegamos a um total de 9 coelhos. Aqui, ó. 9 coelhos. Pronto. Vamos repetir, claro, merece. Questão muito massa, muito massa. Pronto. Ok. Acompanha. Vamos voltar. Só na hora que você, der o estalo, você volta e entende tudo. O Thiago sai da feira sem coelho algum. Volta, pega 3 coelhos, que são os coelhos das crianças. Tem 3 coelhos. Agora o Thiago se depara com a terceira pessoa, com o terceiro cliente. O que acontece? A terceira pessoa tem a metade dos coelhos mais um coelho e meio, e o Thiago tem 3 coelhos. Se o Thiago tomar um coelho e meio dessa pessoa, o Thiago passa a ter 4 coelhos e meio. 3 mais 1,5, 4 coelhos e meio. E a pessoa passa a ter a metade.
Então, se ela tem a metade, fica subentendido que o Thiago tem outra metade. Então, juntando 4 coelhos e meio que eu tenho com a metade, que também tem que ser 4 coelhos e meio, juntando 4 e meio, 4 e meio, são 9 coelhos. Por isso, 9 coelhos antes de encontrar o terceiro cliente. Tá certo? Olha como faz todo sentido. Imagine agora, eu estou chegando com a cestinha com 9 coelhos. 9, certo? 9. Eu pego os 9 coelhos que eu tenho, 9 coelhos, e vou vender para a terceira pessoa. E o que é que ela compra? A metade, então 9 ela compra 4,5, que é a metade. E ganha um coelho e meio, então ela compra um coelho e meio. Pronto. E o Thiago, claro, que é a outra metade, ele perde um coelho e meio. Então ele fica com 3 coelhos, enquanto que a outra pessoa passa a ter 6 coelhos. Não é não? Aí, ó. 6 coelhos, 3 coelhos. Legal mesmo? Pronto. Tá aí. Então, por isso que o Thiago tem, ó, 3 coelhos depois que vende para a terceira pessoa. Ele tem 9, pega a metade, 4,5, dá um coelho e meio, então a pessoa passa a ter 6 e ele perde um coelho e meio, né? Passando a ficar com 3 coelhos. Que dá exatamente os 6 que ela leva com 3 que ele fica para dar para as crianças, que dá 9. Massa. Vamos agora. Continua. Vamos imaginar agora o processo antes do terceiro cliente, certo? Vamos lá. Olha só. Antes do segundo cliente. Bem, eu vou encontrar o terceiro cliente com 9 coelhos, o que significa dizer que eu tenho 9 coelhos após a venda para o segundo. Então, após realizar a venda para o segundo cliente, eu tenho 9 coelhos. Porque com 9 coelhos eu chego para encontrar o terceiro. Então, observe que eu já estou voltando, já consegui voltar, já peguei todos os coelhos que eu vendi para o terceiro. Agora eu quero voltar e pegar os coelhos que eu vendi para o segundo. Pode ser? Vamos lá? Pensa comigo. Vamos lá no segundo. O Thiago encontra o segundo cliente. O Thiago tem o quê? 9 coelhos. Ele tem 9 coelhos. E a segunda pessoa? Vende a metade do resto, mais um coelho à segunda pessoa. Então, a situação é, o Thiago, 9 coelhos. 9. O segundo cliente tem a metade mais um. Então, espera aí. Se eu vou ter que tomar os coelhos da segunda pessoa, do segundo cliente, vamos pensar um pouco. Eu tenho 9 coelhos, eu tenho 9. O segundo cliente tem a metade mais um. Eu vou tomar de volta esse 1. Me dê esse 1 para cá. Então, eu pego esse 1. Então, 9 e 1, certo? Beleza. E agora, Thiago, o que é que vai acontecer? Vamos descobrir agora. Eu peguei os 9 coelhos que eu tinha, a pessoa tinha metade mais um, ela me deu esse 1 que está sobrando dela, eu fiquei com 10 coelhos. E ela ficou com o quê? Perfeito, ela ficou com a metade. Então, se ela tem a metade e eu tenho 10, quer dizer que 10 representa a outra metade. Então, 10 mais 10, 20 coelhos antes de realizar a venda para a segunda pessoa. Ó, 10 vezes 2... 20 coelhos. Então tá aqui, ó, 20 coelhos. Muito bom. Pronto, 20 coelhos. 9 coelhos e 20 coelhos. Muito bem, muito bem. E agora, pessoal, vamos ter que imaginar o processo antes do primeiro cliente. Antes do primeiro cliente. Até agora, 20 coelhos eu tenho. O raciocínio é o mesmo. Eu cheguei com 9 para conversar com a segunda pessoa. Isso eu estou voltando. Eu tenho 9, ela tem a metade mais 1. Me dê 1 para cá. Fico com 10. Ela tem a metade, 10 mais 10, 20. Beleza. Volta com 20 coelhos agora para encontrar a primeira pessoa. A primeira pessoa vende logo a metade desses coelhos para uma primeira pessoa, dando-lhe um coelho além da metade. Então, pessoal, o que acontece?
eu tenho 20 coelhos. Eu tenho 20 coelhos. Tá aqui, ó. 20 coelhos. A primeira pessoa tem o quê? A primeira pessoa tem a metade mais 1. Então, joga esse 1 para cá. 20. E o Thiago agora recebe 1. Ele fica com 22. Desculpa. Ele fica com 21 coelhos. O que acontece? Que ele tem agora 21 e a outra pessoa tem a metade. Então, 21 de um lado com a metade do outro, que também vai ser 21, tem que dar 42. Então, chegamos aqui a 21 vezes 2, são 42 coelhos. Pronto, pessoal. 42 coelhos. Esse cara, é claro, ele é um número que é múltiplo de 7. Só marcar o item que diz que ele é múltiplo de 7. D de dado. Sim, dizer que ele é múltiplo de 7, é claro, quer dizer que ele é divisível por 7. Todo número que é múltiplo de 7 é também divisível por 7, obviamente. Beleza? Então tá aí. E agora? Como é que eu vou fazer? Tiago, terminei, né, rapaz? Que massa, a resolução sai bem simples. Sim, pessoal, a resolução sai bem tranquila quando você começa a sentir segurança no que você está fazendo. Fez com rapidez, com tranquilidade, entendeu o processo, vai rapidinho. Quer ver? Bem simples. Vamos conversar um pouco mais. 3 coelhos. A terceira pessoa tem a metade mais um coelho e meio. Me dá um coelho e meio. Fiquei com 3 mais 1,5, fiquei com 4 coelhos. Se ela tem a metade, 4 coelhos e meio, 4 coelhos e meio, 9 coelhos. Volta para encontrar a segunda pessoa com 9 coelhos. A segunda pessoa tem a metade mais 1. Me dá esse 1 para cá. 9 que eu tenho com mais 1 que eu recebo, 10. Eu fico com 10, ela fica com a metade. Então 10 mais 10, 20. Volta para encontrar a primeira pessoa com 20 coelhos. 20 coelhos é o que o Thiago tem. A primeira pessoa tem a metade mais 1. Me dá esse 1, fiquei com 21. 21 e você é a metade. Então 21 mais 21, 42 coelhos. Acabou. Pode comemorar e marca o item correto. Beleza? No caso, o item D. E detalhe, ao terminar a questão, depois que você faz todo esse processo, você diz assim, rapaz, será que se eu for agora usar esse número e testar para ver se o processo realmente de operação de divisão dá certo, vamos descobrir. Ó, deixa eu pegar aqui um slidezinho branco, como se fosse um borrão. Coisinha simples, ó. Vou botar aqui. Pronto. Descobrimos que são 42 coelhos. Então vamos lá. Ó, 42 coelhos no total. Aqui, total. Pronto. Você vendeu a metade. A primeira pessoa, ela compra a metade, então 42 dividido por 2 e ainda ganha mais 1. Então, essa pessoa leva 22 coelhos. Então, você vai aqui, ó, tirar 22 coelhos. Você agora tem 20 coelhos apenas. 20. Pronto. Vendeu a metade, que é 21, e deu mais 1. Então, 22 coelhos. Pronto. Você tem 20. Você vai encontrar a segunda pessoa com 20 coelhos. Segunda pessoa com 20 coelhos. Pega esse 20, você diz o quê? Divide em 2 partes, divide por 2, porque ela compra a metade e você ainda dá mais 1. Então, você vendeu a metade, que é 10 mais 1, 11 coelhos. Tira 11 coelhos, você fica com 9 coelhos para vender para a terceira pessoa. E a terceira pessoa vende o quê? Simplesmente a metade mais um coelho e meio. Então, você vai vender a metade para a terceira pessoa e mais um coelho e meio. Então, dá 4,5 mais 1,5, 6 coelhos. Tira 6 coelhos, que sobra? 3 coelhos. Exatamente os coelhos das crianças. Bate exatamente com o raciocínio que a questão acabou propondo. Então, são 3 coelhos que no final você entrega a todas as pessoas, a todas as crianças. Muito massa a questão.
Se você achou a questão 72 interessante, você precisa ver o raciocínio da questão de número 73. Mas eu vou pular agora, vou fazer a 74. Por quê? Porque eu quero pegar um vídeo para encarar logo as questões 73, que é o raciocínio, questãozinha de perseguição, com a questão de número 76. Pronto, eu vou fazer as duas no mesmo vídeo, tá bom? Nem se preocupe, vamos à questão de número 74, porque são duas questões com o mesmo raciocínio, eu quero deixar todas em um único vídeo. A 74 diz assim: pai e filho, com 100 fichas cada um, começaram um jogo. Importante, os dois com 100 fichas. O pai passava 6 fichas ao filho cada vez que perdia e recebia 4 fichas quando ganhava. Pai é pai, né? Quando perde, dá 6 fichas, mas quando ganha só quer receber 4. É isso aí. Depois de 20 partidas, o número de fichas do filho era 3 vezes a do pai. Quantas partidas o filho ganhou? Legal, legal, legal. Bem, vamos ter que observar um detalhe aqui importantíssimo. Total de partidas. Pronto. Aqui, ó. Total de partidas. São quantas partidas? 20. Ó, total de partidas, 20. Vamos logo anotando aqui, 20. O que nós sabemos? Que algumas partidas, que eu vou chamar de X, o que acontece? O filho ganha. Então, vamos chamar de X as partidas que o filho ganha, que é exatamente as partidas que a questão quer saber, ó. Então, X. Filho ganha. X. Só que um detalhe. As partidas que o filho ganha são, na realidade, as partidas que o pai perde. Não é não? Então, aqui, ó. Pai perde. Pronto. Repetindo para você entender. São 20 partidas. O enunciado apresenta esse cenário com 20. Diz que o filho ganha algumas partidas e quer saber quantas ele ganhou das 20. Chamei de X como a variável principal da questão. Então, X eu defini como as partidas que o filho ganha. E X, as partidas que o pai perde. Claro que se a partida acontece entre o pai e o filho, as que o pai ganha, aliás, as partidas que o filho ganha, o pai perde. Assim como são 20 partidas. Se X o filho ganha, 20 menos X o filho perde. Certo? Aqui, ó. Filho perde. As partidas que o filho perde, eu entendo como sendo as partidas que o pai ganha. Pronto. X, filho ganha. 20 menos X, as outras partidas, o filho perde. X, partidas que o pai perde, já que o filho ganhou. E 20 menos X, as partidas que o pai ganha, já que o filho perdeu. Muito bem, muito bem. Agora, eu tenho um pontapé inicial para montar a equação? Tenho. Ele diz que o número de fichas do filho, ó, filho, é na realidade 3 vezes o número de fichas do pai. Daqui tem que rolar uma equação. Vamos lá? Vamos. Filho, 3 vezes o pai. Questão diz também no final, tá? Ó, o número de partidas, aliás, o número de fichas do filho era 3 vezes a do pai. Vamos lá? Lembrando que tanto o pai como o filho vão iniciar o jogo com 100 fichas. Legal? Então, olha pra mim. O filho tem quantas fichas no começo? 100. O pai tem quantas fichas no começo? 100. O pai perdeu 6 fichas para cada partida que ele perdeu e ganhou apenas 4 fichas para cada partida que ele ganhou. Já o filho
ganhou 6 fichas para cada partida que ele ganhou e perdeu apenas 4 para cada partida que ele perdeu. Vamos então montar o número de fichas no final de todas as partidas? Vamos lá. O filho tem quantas partidas? Aliás, quantas fichas? O filho tem 100 fichas, 100, número de fichas do começo, mais 6 fichas para cada partida que ele ganha, então 6 vezes x, menos 4 fichas que ele perde para cada partida que ele perde, então 20 menos x. Pronto, pessoal. Terminei de escrever as fichas que o filho tem. O filho tem 100 mais 6 vezes x, as partidas que ele ganhou 6 fichas, e 20 menos x, as partidas que ele perdeu 4 fichas. Então, tira. O pai tem 3 vezes. O que é que o pai tem de ficha? O pai tem de ficha 100, que ele tinha no começo, mais 4 fichas para cada partida que ele ganha, no caso, 20 menos x, e tem 6 fichas a menos, perde 6 para cada partida que ele perde. Então, 6 vezes x, que são as partidas que ele perdeu. Então, ele perdeu 6 fichas para cada partida dessa. Pronto. Agora é hora de desenvolver. Ficamos com 100 mais 6x. Aqui, ó. Menos 80 mais 4x igual a 3 vezes 100 mais 80 menos 4x menos 6x. Fechou aqui, ó. Fechou aqui. Nesse caso, vamos ficar com 20, vamos ficar com 20 mais 10x aqui no primeiro membro, igual, o 3 ainda vai ficar aqui fora mais um pouco, enquanto eu organizo ali dentro, 180 menos 10x. E fecha isso aqui. Desenvolvendo, 20 mais 10x vai ficar igual. Esse cara, ó, pá. Chegamos a 540, 180, menos 30x. Jogando o que tem x para o primeiro membro e quem não tem x para o segundo, vamos ficar com 40x igual a 520. O 30 negativo passou positivo, por isso que juntando com 10 dá 40. E o 20 passou subtraindo, dá 520. Posso tirar esse zero com esse zero. E o x passa a ser igual a 52 dividido por 4. O que quer dizer? Que o x é igual a 13. Ou seja, o nosso amigo, no caso o filho, consegue ganhar 13 partidas. Pronto, tá aqui, ó. 13 partidas. Resposta correta, D de dado. Beleza? Bem, mais uma questãozinha bem interessante, usando um pouco de álgebra e fazendo toda essa revisão, ok? 74, já era. Nos encontramos voltando para as questões de número 73 e 76. Vale a pena dar uma olhadinha, vixe, quase não sai. Vale a pena dar uma olhadinha já no próximo vídeo sobre 2 questões de perseguição. Vamos lá? Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Até mais!